Bom, meus irmãos, chamar de equipe e simplesmente um dos maiores imperadores que já existiu no mundo estava numa batalha até a morte contra um demônio. E ele era obrigado a se desprender da sua alma para ele conseguir sobreviver. Só que ele se desprende e renasce em um mundo totalmente diferente do que ele conhecia, onde simplesmente o papel dos homens e das mulheres era meio que invertido. Tudo era trocado, era o machismo reverso. Sem contar que nessa situação o cara ainda renasce numa pele de um gordola. Picasso, filho de papai. Ou seja, o homem nasceu todo bugado. O mal de hoje é Beauty of the Peril Interreverse World, meu amigo. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pra esse mauá. O negócio começa com o nosso amigo Gordola sem entender nada do que tava acontecendo ali ao redor dele, onde é que ele tava, meu Deus. Só que não era o nosso amigo Gordola, na verdade era o imperador que tinha renascido dentro do corpo dele. Ele era uma reencarnação. O cara que tava acostumado sendo um imperadorzão foda, agora ele tava num corpo bem diferenciado. E um mundo totalmente diferente, bem diferente. Onde basicamente os homens cuidavam de tudo, das casas e tal, era todo delicado. E as mulheres, meu irmão, ia pro trampo, meu irmão, sendo servente de pedreiro. É isso, rapaz. A mulher sustentava tudo nesse mundo. As coisas basicamente todas eram ao contrário. E ele tava simplesmente frustrado. Ele foi parar ali por causa de uma batalha que ele tava contra um demôniozão, onde os dois tiveram suas almas desprendidas do corpo. Só que ele pensando que o demônio tinha morrido, tinha ido pegar o beco. Só que ele fica um pouco em dúvida, né? Porque pode ser que o demônio tenha sobrevivido e esteja naquele mundo. Também pelo fato disso tudo ter acontecido, ele tava muito fraco. Então ele tinha que reunir todas as forças, os poderes dele para que ele conseguisse ele se recuperar caso precisasse desse demôniozão aparecesse ali de novo. Por enquanto ele se fortificava, ele basicamente tinha que viver assim como era o antigo dono daquele corpo. Agora ele era o Li Mu, que era simplesmente um estudante extremamente frágil, tanto psicologicamente, tanto, né, pela estrutura do garoto, que basicamente ele perdeu os pais num acidente. Também sua avó, que estava no hospital por sofrer de Alzheimer. A única família que ele tinha eram os tios rei dele e os primos. Só que simplesmente os bichos tratavam ele igual lixo. A única coisa boa é que ele tinha dinheiro, não era pobre. E depois disso tudo ele refletiu tudo que tinha acontecido, ele simplesmente desce pra tomar o cafezinho da manhã dele, já começa a falar um monte de coisa. Porque a avó dele, antes de ser internada, ela meio que arranjou um post-casamento pro Li Mu. Só que literalmente a mina fala que ela não queria se casar com ele porque aquilo era nojento, ela se casar com o Gordola. Ela falou tipo, sai gordo, ai gordo. E aí ele ficou obviamente muito triste, acabou sendo atropelado. Só que essa parte a família não sabe, né? Porque aí veio o nosso querido imperador. E o Li Mu atualmente, né, que nosso querido imperador, ele não queria mais saber desse negócio, porque esse negócio aí de casamento arranjado, ele, né, só queria ficar mais forte. Como ele caga pra isso daí, o povo começa a estranhar, oxe, ele não agia desse jeito, que é isso aí, quem é esse doidinho aí, oxe, como assim ele tá agindo dessa forma? Ele decide fingir, né, ser um estudante padrão, se fingir, né, ser um otário, pra que ninguém desconfiasse e ele conseguisse recuperar a força dele de boa. E aí chega a comida lá e o nosso antigo Li Mu, ele tava tentando fazer dieta, só tentando mesmo, viu, porque não deu certo. Só que agora esse Li Mu fala que se lasca, minha boca foi feita pra comer e tome tudo pra dentro. Os primos dele começam a falar besteira e ele só pensando, onde é que eu vim me meter? Eu como imperador topzão, tô simplesmente sendo desrespeitado por uns moleque desses. Sim, ele tinha que aguentar aqueles riquinhos ali falando no ouvido dele, enquanto ele simplesmente ficava calado, fingindo que ele era simplesmente um gordinho. E aí ele só decide ignorar, e quando ele tá indo pra escola, o primo dele já vem falar com ele. E era pra ele descer só depois, né, dele, pra descer só depois, porque ele não queria ser visto com ele. Ele se segurando por dentro, assim, pra não descer ele um tapa na cabeça desse bicho. E o primo dele sai, e depois ele vai, sai também. E começa a ver aquela escola, né, que era simplesmente bem diferente das coisas que ele via lá no mundo dele. Tudo era muito diferente, o homem usava roupa curta, shortinho e tal, e as mulheres andavam de gangue. Era tudo trocado, tudo trocado. E ele fica muito chocado com aquilo ali. E ele decide que o foco dele era simplesmente ficar forte, não importa. Pra se preparar, caso o demônio viesse atrás dele, ele tava preparado. Aí ele vai, né, pro primeiro dia de aula dele. Quando ele chega lá, que ele pega bem de frente assim, a suposta menina que ele tinha armado um casamento. E disse que não queria casar com ele porque ele era gordo. E as amigas dela e todo mundo ali ao redor começa a zoar ele. A mão entrou na escola e já começou a se zoar. Começa a ser maltratado, não sei o que. Ele começa a perceber que ele vai ter muita dificuldade naquela escola ali, que o povo vai pegar no pé dele. Porque é uma coisa que ele não estava acostumado. Também ia ser difícil refinar, né, o poder dele por causa daquele corpinho esbelto que ele tinha. Porque era bem difícil, não era um corpo forte. Também porque aquele mundo ali tinha pouquíssima energia espiritual. Aí já chega a meninazinha lá, dando um apoio pra ele. Fala, não fique assim não, rapaz, vai melhorar, tá bom? Falando que tava tudo bem e tudo. Que ele ainda ia achar o amor da vida dele. E ela tava dando esse apoio, né, por causa do fora que a menina lá deu nele. Mas já sabia que ela tava fazendo aquilo ali por algum motivo. Ela queria alguma coisa. Ele já pergunta, vai minha filha, fale, o que que você quer? Você tá fazendo esse negócio aqui, o que que você quer? Ela fala, né, então, ela sabia, né, que ele era um nerdologinho e tal, gostava de jogo e tecnologia. Queria saber se ele poderia ajudar ela em um jogo. E aí ela trocava, ele levaria ele para uma montanha onde lá estaria cheia de meninas e garotas para ele apreciar. Ele poderia achar alguma, né, para satisfazer o coração do nosso amigo cheio de colesterol. E aí ele acaba aceitando, só que ele não aceita por causa das meninas, mas sim porque ele sabia que no alto das montanhas, né, nos maiores picos ali daquele mundo, poderia ter alguma energia espiritual mais aflorada, que ele poderia conseguir
conseguir absorver e tal, e conseguir ficar um pouco mais forte. Ele acaba aceitando, depois disso eles vão lá pra uma sala de informática. Tá lá tudo vazio. E ela fala que é ali onde que ia acontecer a magia. E ela pergunta, né, se ele sabia a senha pra entrar, meu irmão. Quando ela tá perguntando, o cara já tá botando a senha, o e-mail, o CPF, tudo ali. O cara sabia entrar, rapaz. Alpiste, o cara já entrou no jogo. Ela só fala, meu filho, faça o que eu faço, quando eu te chamar, aí tu vem, aí a gente resolve aí tudo que tem pra resolver. Pra gente conseguir vencer essa bagaça. Eu quero só que me ajude. Chegou outro player lá, que, né, que tava ajudando ela, que era meio que um ajudante ali e tal. Falando que a batalha já ia começar. Pergunta, né, que tipo de batalha que ele queria fazer, e ela fala lá que queria batalha 3 contra 3. E bom, eles começam lá o jogo e tal, fica lá só sentadinho, né, com o personagem dele, só esperando ali. Enquanto isso, ele tava olhando pra aquele mundo ali, ele começa a ver uma semelhança daquele mundo ali com o mundo dele. Era o mundo de magia e tal, o mundo do jogo. Era muito parecido no mundo onde ele era o imperador. E ele fica observando tudo isso enquanto as duas tentavam falar vencer a batalha, que simplesmente elas não conseguia, cara. Não conseguia. Elas morriam e morriam direto. E não conseguia vencer. E elas morrem tanto que a amiga dela fica pistola. E aí onde o Limon fala, minha filha, bora logo resolver esse negócio aqui. E ele decide ajudar elas. E o homem parte pra investida. Ele fica bem à vista ali no meio onde tudo tava acontecendo. E os outros players que estavam jogando contra ele pensam, olha o besta, tá batalhando aqui, sabe de nada, burro. Ele começa a ir pra cima dele. Só que aí isso tudo era uma estratégia dele. Porque ele simplesmente ataca bem no meio o personagem lá. E meu irmão, e ganha. Mata o cara, matou, ganhou. Um clique. Só que nisso ele usou a energia espiritual que ele nem tinha. E aí a doidinha que tava jogando contra ele fica sem entender como assim e tal, como assim. Aí a amiga dele já fica feliz e tal demais. Só que ela olha pra ele, o cara não tava muito legal. O cara tava quase morrendo ali, tendo infarto, meu irmão. Ele tava... Eita, isso porque ele tinha usado muita energia espiritual e aquele corpo ali não tava preparado pra aquilo. Isso exigiu muito do corpo dele. Já não era um dos melhores, hein? Isso repetiu várias e várias vezes. O Limon derrota várias vezes aquelas bichinhas que eles estavam lutando contra. Ele derrotava de um jeito muito estranho. Ele fugia e depois virava e conseguia derrotar ela. E ela não entendia nada do que tava acontecendo. Começa a ficar muito pistola com aquilo ali. Pede pra amiga delas ali ligar pra quem tava batalhando com eles, que no caso era a amiga do Limon. Quando ela liga, ela pergunta, né, que queria saber quem era o Momo Baby, né, que no caso era o nick lá dele. Ela queria saber quem era a pessoa que tava derrotando ele ali toda hora. O Limon fala, tamo junto, é nóis, e valeu. E simplesmente vai embora. O Limon não queria saber mais daquilo ali. Então a amiga dele fala, não, tudo bem, você vai dar certo, você vai encontrar ele amanhã na escola, assim, sem falta. Sendo que ela nem tinha falado isso aí pro Limon, mas tudo bem. O desgraçado lá do Limon chega em casa e o cara não se aguenta mais em pé. Aquilo ali tinha exigido muito do corpo dele. E a família dele, os primos, os tios, todo mundo tava enchendo o saco dele. Essa história do casamento, por ter espalhado ali pra todo mundo, pra ele desmentir logo tudo aquilo ali, pra parar e ter paz ali pro povo. Ele não tava de tanto de saco cheio deles ali já. Ele só vai pra escola ali e caga pro que eles estavam falando. A amiga dele fala que a Judy, que era a menina que ele tava jogando contra, ia ali na escola pra conhecer ele. Ela queria saber quem é o Momo Baby. E ele fala que ele não era o Momo Baby, que ele fica pistola, ele não gosta daquele apelido ali. Também é um nome bem ridículo, né? Aí ele chega lá, a menina, a Xinxiu, que era a menina praticamente pra ele casar, ela começa a pedir e falar, né, pra que ele desmentisse logo aquela história toda. O casamento e tal, que tava de saco cheio daquilo ali. Já que aquilo ali não era verdade, ela começa a falar que ela nunca nem pensaria em casar com ele, que ela nunca ia querer e tal. E a amiga dele vendo tudo isso daí, começa a defender ele e tudo e tal. E a Xinxiu fala, tu deve gostar dele, né, pra tá defendendo esse gordola. E a pobre já fica toda sem jeito e tal, sem saber o que falar. E o Limon, meu irmão, o cara era simples e prático, porque ele, mancho, ele achava aquilo tudo ali uma bobeira. Fala, minha filha, sendo verdadeira ou não, tudo isso aí que tá falando, achando da gente ficar junto, é simplesmente nula, não dá certo, não dá, cara, não dá. Só pega teu bacon, vai embora e para de encher meu saco. Ela começa a falar um monte de besteira, a bicha não parava de falar, tentando humilhar ele e tal. Por ela começou, meu amigo Limon, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que esse cara ainda não tá chorando e tal? Como é que esse cara não tá derrotado, triste, assim, de tanta coisa que essa bicha fala? O Limon só cagando pra aquilo ali tudo. Simplesmente entra a Shuji, que era a loirona que tava jogando contra ele. Todo mundo fica impressionado, meu Deus, a Shuji, caraca, meu Deus. E ela chega chamando o Momo Baby, pede pra que ele acompanhasse ela. E a amiga do Limon já fala, bora, vai lá, Momo Baby. Ele fica pistola porque ele odiava aquele nome. Ele acaba indo e tal, e a Shuji começa a falar um monte de coisa com ele e tal, que não fazia ideia que o Momo Baby era um homem. E ainda gordola. Então todo mundo tá dentro pro peso do cara, mano. Deixa, velho, meu Deus do céu. E ela queria saber, né, por que ele sempre fazia aquilo, sempre ficava fugindo e tal. Quando ele estava na batalha, e o Limon, ele nem queria estar conversando, ele nem queria estar ali. Ela, frustrada com toda aquela situação, queria uma batalha apenas com ele, só contra ele, pra ver se ele conseguia realmente no X1 vencer ela. Ele fala que ele não jogava mais, que jogou daquela vez ali porque ele precisava de um negócio e tal, então tchau, é nóis. Pega o bacon, só vai embora. Novo, o cara é frio e calculista. Só que a Shuji não aceita muito bem aquilo ali, pede pra amiga dela convencer e fazer de tudo pra que ele aceitasse aquilo ali, porque ela queria batalhar com ele. E quando ele tá entrando na sala, os cabaços da escola dele ficam, ei, Shuji é legal, meu, o que ela falou contigo? Minha paciência, meu filho, pelo amor. E aí a amiga do Limon já vai encher o saco dele de novo, pra que ele aceitasse batalhar logo com ela.
ela. Ela vai levar ele no pique e tal, pra ele aceitar e tudo. Ainda levava umas meninas e tal, mas ele aceita, mas ele fala que ele não queria menina nenhuma, ele só queria ir com ela. E ela fica meio, oxe, estranho, né? Só quer eu e ele, oxe, estranho. E aí quando a amiga da Shuji chega lá pra falar, né, com ele, pra tentar convencer ele de ir, o menino já tinha pegado o beco faz tempo. O homem tinha ido aonde? Simplesmente encheu o tanque, rapaz, comer. Ele tinha ido lá na cantina e tal, e o nosso operador ele começou a passar por uma coisa que ele nunca tinha passado na vida dele. Era simplesmente os comentários do povo ali enquanto ele comia. A principal coisa que obviamente as pessoas iam comentar: eita, meu filho, deixa comida pra gente. Meu filho, pra encher isso daí é 2 cestas básicas, viu? E ele nunca tinha passado por aquilo, ele não entendia porque que o povo ficava falando aquela besteira. O quão sujo os mortais eram. E tinha simplesmente uma garota naquela escola ali que ela era o demônio. Sim, ela era o demônio que o imperador tava com medo de encontrar. Ela tinha enfrentado, né, o imperador e tal, e conseguiu entrar no corpo de uma garota, uma das estudantes ali, que era Han Xin. O demônio tinha plena certeza que ele tinha conseguido escapar, né, depois do imperador, e o imperador tinha ido de F, assim, né. Por sorte, só ele conseguiu sobreviver. Por enquanto, ele recuperava também as forças dele, ele precisava viver assim como aquela garota ali, ele precisava agir como ela. Mas ele começa também a pensar que o imperador podia ter sobrevivido ali, assim como ela, ter ido também parar naquele mundo. E aí ela começa a ver que as coisas naquele mundo ali era bem diferente. E o fato ali dela ser uma garota muito bonita e tal, era muito bem visto pela sociedade naquele mundo, onde basicamente as mulheres mandavam. E os homens eram uns fracotes aí fracassados. O mundo dela era totalmente o contrário, principalmente no reino dos demônios, que era onde ela vivia. Ela era tratada igual um lixo pelo seu pai, só por ela ser uma mulher demônio. Até que enquanto ela tava andando, pensando nisso e tal, ela vê um gordola ali que tava meio que seguindo ela. E aquilo ali era bem estranho, né? Ela para e simplesmente intima ele, fala: oxe, que é que tu tá me seguindo? Não sei o que, não sei o que. E o Limu, que era o nosso gordola, não tá entendendo nada, ele só tava andando. Ele só ignora ela completamente, cara. E ela ficou com a cara de bunda, tipo, meu Deus, o que que eu fiz? O cara só queria ir pro terraço, sai de boa. Não entendendo nada do que tava acontecendo, porque aquele cara não tava babando por ela e tal, e por que que ele tava indo pro terraço. Ela começa a seguir o Limu. Ela não fazia ideia que ele era um imperador. O Limu começa a perceber que tinha alguém seguindo ele. E decide deixar pra lá aquilo ali e tal. Só que ela começa a pensar que naquele mundo ali, os meninos sofriam muitos negócios. E sempre ia pro terraço ali, né, fazer alguma coisa, se jogar. IGF total. E podia ter ido pra fazer a mesma coisa, porque um amigo, a antiga dona do corpo, simplesmente fez aquilo ali. E ela vai, corre pra ver o Limu, o que que ia acontecer com ele e tal. E ele tá lá na pontinha do prédio, meu irmão. Na pontinha, na pontinha. Você pensa, meu Deus, o bicho vai se jogar e não aguenta mais. Ela tenta usar magia espiritual pra ver que se salvava ele. Só que ela lembra que ela não tinha magia espiritual, porque, né, tá esgotado. O Limu vê aquilo ali e fala: oxe, o que que essa bicha tá fazendo aqui? Eu só tô aqui pra tomar um ventinho. Sim, ele tinha ido só pra tomar um vento, ele não queria se jogar. Ela simplesmente pega o Limu pelas costas e puxa ele sem entender nada, meu irmão. Ele cai por cima dela, quebra 2 costelas, meu irmão. Da minha era levinha, né? Aí é foda. Jogou o cara em cima dela, e é isso. Segundo, o que que ela tava fazendo ali? E ela fala que tava preocupada, né, com que ele se jogasse. Daí ele fala: por que tu tava preocupado? Eu só queria tomar um arzinho, minha filha, pelo amor de Deus. Essa bicha tá toda rascada no chão, com as mãos nas costelas e tal, porque tava doente. E ele vai tentar ajudar ela, só que ela fala: não, sai fora, sai. E ele fala: tá bom, né? O Limão fica: não, fica aí mesmo. Ele já percebe por isso que ele não ajudava ninguém e tal, e é isso. Ele simplesmente vai, pega o bacon e vai embora. Quando ele volta pra sala, a amiga dele já fala que a menina lá tava procurando ele. Ela fala pra que ele resolvesse logo aquilo ali, se ele ia ou não jogar com ela e tal. Ela fala pra jogar com ela, deixa ela ganhar e tal, que pronto, ela para de encher o saco. Só que o Limão fala: minha filha, se eu for jogar, eu não vou deixar ela ganhar nunca. Ele fala que ele ia resolver aquilo ali. Quando acaba a aula, ele tinha lembrado, né, que ele tinha quebrado as costelas da menina que tava lá no terraço. Ele falou: doideira, né? Isso aí, eu quebrei as costelas da menina. E ele começou a perceber que não tinha chegado nenhuma ambulância, a menina não tinha descido até ali, ninguém tinha falado nada, ou seja, a menina ainda tava lá no terraço com as costelas quebradas. E provavelmente ela não conseguiu descer, porque a pessoa fica muito debilitada com as costelas quebradas, né? E ele vê, né, que pensa: meu Deus, o povo desse mundo é muito frágil. E não ia ser legal se ela morresse e ele fosse preso, né? Então ele decide ir lá correndo atrás dela. A bicha tava lá toda arregaçada no chão, e frio e tal, não conseguindo se mover. Ela até pensa em gritar, pedir ajuda, só que ela preferia não gritar do que passar por aquela humilhação. Ele chega lá e ela já pergunta o que ele tava fazendo ali, e ele fala que veio ajudar ela e tal, porque a bicha tava ali toda lascada. E o cavaleiro fala que aquilo ali só aconteceu porque ela era frágil, né, e não fazia exercício. E aí meu amigo, ela fala: não fazer exercício, meu filho, tu pesa 3 toneladas, cai em cima de mim, tu quer falar de não fazer exercício? Nem se eu fosse de aço ia aguentar. Ele vai, né, tira o casaco dele, né, coloca nela porque ela tava com frio, e ela fica toda ruim. E ele fala, né, que ele ia ligar pra ambulância, né, que aí eles ficavam
tomava um kit, tá? Não ligava pra polícia e os dois ficavam de boa. Ela fica meio impressionada, né? Que mesmo ele sendo um gordola, ainda existe pessoas boas ali naquele mundo ali. E que provavelmente ele passava por muitas coisas daquele jeito ali. Um monte de gente mexia com ele e tal. Só pelo fato dele ter aquela aparência. Até porque naquele mundo ali, todo mundo só ligava pra merda da aparência. Depois disso ela vai embora. Ele também vai embora, né? Ela fica toda envergonhada por causa da ambulância e tal. E ele volta pra casa. E quando ele chega em casa, meu irmão, já vem aquele primo dele falando besteira, cara. Chato, chato, chato. Perguntar porque que ainda tinha gente atrás dele. Que no caso era aquela suposta menina lá. Não queria casar com ele. Queria porque queria que ele desmentisse aquilo ali. E o Limão já tá sem paciência alguma. Ele não queria mais falar nada. Ele fala só, mancha, cala a boca, por favor, cara. Cala a boca. O cara começa a falar e tal. Que ele não queria que o Limão acabasse com a família dele. Que ele não ficasse ali na casa dele e tal. E o Limão fica revoltado e fala, minha filha, aqui também é minha família. Aqui também é minha casa enquanto eu estiver aqui. Então cala a boca, pelo amor de Deus. O cara levanta a mão pra ele. Eu falei, não. Pra bater no Limão. Só que o Limão só pega a mão dele e torce e fala, cala a boca, pelo amor de Deus, vai te aquietar. Fazendo até o cara pedir pinica, o menino fica, meu Deus, e começa a chamar pelo pai dele, chamar pelo pai. Ele chega lá e fala, como ousa bater no meu filho? O cara fala, o quê? Levanta a mão pra bater no Limão. E o Limão pega a mão dele de novo. Tu tá querendo me bater, cara? E o cara fica, meu Deus do céu, esposa, e chama pela esposa, porque no caso era a tia dele, né? E ela chega lá e vê que o Limão, aquele cara ali tava bem diferente do que ela conhecia. E ela fala pra que ele não fizesse aquilo ali com o primo dele, com o tio dele, que aquilo ali não diz respeito e que ele pedisse desculpa. E ele fala que ele não ia pedir desculpa, pois só quem pede desculpa é quem tá errado, e ele não tava errado. Ela fala que caso ele não pedisse desculpa, ela não ia dar mais dinheiro pra ele. Ele fala, então pronto, pode ficar com seu dinheiro. O amigo, o homem tá disparado top. Ele vai pro quarto e ele percebe que agora ele precisaria arranjar alguma forma de ganhar dinheiro, seja como for. Ele começa a pensar em o que ele poderia vender. Não dava certo ali, ele não conseguia vender. Ele começa a pensar em focar na cultivação de energia. Só que para ele cultivar energia, ele precisava que o corpo dele ficasse mais forte. Então, ele precisaria fazer exercício. Só que ele começa a fazer exercício, 3 minutos de exercício, o cara tá morrendo lá. Ele falou, não dá mais certo não, o cara tá quase em Jeff. Alguém liga pra ele, que quem era que liga? Aquela amiga dele falando que ela ia pra montanha, só que ela ia com algumas outras pessoas, que iriam também naquele dia. E fala se ele queria ir com eles, ou queria ir em outro dia, só que sozinho. E ele fala que não, bora, todo mundo junto mesmo. E ela ainda avisa, ó, o povo vai mexer contigo, rapaz, o povo vai mexer contigo. Ele não gosta de gordo, não gosta. Caga pra aquilo ali e fala, só manda o endereço, e vem aqui e fala o horário. E agora, pelo menos, era a única chance que ele teria pra conseguir algum tipo de poder, conseguir ficar mais forte. E bom, esse é o áudio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. E bom, esse é o nosso segredo e